Boa noite a todos, queridos irmãos. Mais uma vez eu aqui, Ricardo, trabalhador da Seara Espírita 12 Apóstolos, tentando trazer um pouquinho dos conhecimentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, acerca das lições do nosso Mestre Jesus, as quais a gente precisa ter um entendimento e uma compreensão maior, mais aproximada, para que a gente realmente siga aquilo que o nosso Mestre veio trazer, sem deturpação, sem nenhum prejuízo das nossas ações. E o capítulo que a gente vai comentar hoje é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Este é um capítulo muito necessário para todos nós, pois ele fala do apego aos bens terrenos acima dos interesses espirituais, daquilo que nos eleva, daquilo que nos faz progredir. Então, quando se diz não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon na época de Jesus era o Deus das riquezas, o Deus das coisas materiais, né? Dos bens materiais, das grandes posses materiais. Então, Jesus traz dentro deste capítulo diversas parábolas, onde ele fala de apego aos bens terrenos, onde ele fala da dificuldade de lidar com as riquezas, onde ele fala da avareza e dos prejuízos que isso traz para as nossas vidas, onde ele fala das posses, da justiça na divisão das riquezas. Então é um capítulo muito interessante, muito rico, que a gente pode e deve ler com bastante atenção. Mas eu vou me atentar principalmente na última frase do primeiro item, da primeira parábola que Jesus traz para nós, onde ele diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vocês leiam para ver do que a parábola fala, mas presta atenção nessa frase. É uma afirmativa de Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tudo bem que a palavra camelo não fazia só referência ao animal camelo. Como as palavras têm vários significados, vários sentidos na linguagem original, então camelo também se referia a uma espécie de corda. Uma espécie de corda. Então quando Jesus diz, ele não está falando do animal, ele está falando desta corda, que é muito mais grossa do que um buraco de uma agulha e que também fica semelhante se fosse o animal. Então é mais fácil passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Que a riqueza, indiscutivelmente, é um meio de perdição? O que vocês acham? A riqueza é um meio de perdição? Quem é rico, ou quem alcança a riqueza através do seu esforço, através do seu trabalho, está fadado ao fracasso? É isso que Jesus está dizendo? Os irmãos espirituais vêm nos ensinar que nós não podemos e não devemos levar as palavras de Jesus ao pé da letra, porque não é isso que ele está querendo dizer. Ele diz que é mais fácil a gente se perder quando envolto na prova da riqueza do que a gente conseguir se manter firme, se manter intocável diante das sensações, das seduções que a riqueza oferece para nós. O que Jesus está dizendo é o seguinte: com a riqueza, que é a prova das mais difíceis que a gente encontra pela terra, a gente se vê tentado de forma muito maior do que qualquer outra situação. Pois a partir do momento que nós detemos a posse de grandes bens, de grandes quantias de dinheiro, de grandes possibilidades, fica mais fácil para a gente se perder dentro do nosso orgulho e dentro do nosso egoísmo. Então essa criatura está muito mais propensa às tentações das sensações materiais, daquilo que a vida material pode oferecer e que te afasta realmente de Deus. A gente pode comprovar isso de forma simples, simplesmente analisando as nossas vidas. Para a gente parar para pensar, uma pessoa que sofreu a vida inteira dentro da pobreza, quando ela ganha um prêmio e de repente fica rico, é muito difícil as pessoas que se mantêm humildes, as pessoas que se mantêm como eram antes. E é muito comum que as pessoas se esqueçam daqueles que os ajudaram. É muito comum que as pessoas se esqueçam
que existem outras pessoas em volta delas que elas poderiam ajudar a partir daquilo que têm. Assim como é muito comum que se manifeste nessa pessoa a avareza e a ganância, o desejo de ter ainda mais e o desejo de ter só para si. E assim como esses nossos irmãos, aqueles que já detêm o poder, manifestam sentimentos muitas vezes de arrogância, de desprezo com relação ao outro, de superioridade, de soberba, né? São criaturas que muitas vezes, por se sentirem diferentes dos outros, até quando auxiliam alguém, não o fazem por caridade, mas sim por algum interesse, que a imagem vai ser favorecida por essas intenções. Inclusive nessa primeira parábola, o jovem relata que ele segue os mandamentos, que ele auxilia, que ele faz a caridade. Mas quando Jesus pede para ele que ele deixe todos os bens materiais, aí ele titubeia. Aí ele se sente e recusa. Por quê? Porque a caridade tem que ser desinteressada, tem que ser sincera. E aquele que é muito apegado dificilmente consegue se doar integralmente. E esta é a lição, a primeira lição dessas parábolas que é trazida para nós no Evangelho neste capítulo. Então, quem é rico está fadado ao fracasso? Não é isso que Jesus quer dizer. Jesus está nos dizendo que é muito difícil manter-nos íntegros com tantas condições, com tantas coisas que podem aguçar em nós os nossos maus sentimentos, os nossos vícios do passado, né? A exaltação dos defeitos que nós temos. Então, a prova da riqueza é realmente muito difícil, porque ela tenta muito a gente de todas as formas. Mas também, na mão daquele que saiba usá-la, é um mecanismo fantástico de crescimento e de auxílio aos semelhantes, pois a riqueza é extremamente importante. São os nossos irmãos que têm mais condições que financiam pesquisas, desenvolvimento de novas tecnologias, aprimoramento, desenvolvimento dos países, né, onde eles se encontram, dos meios de comunicação, de transporte, de alimentação, de subsistência e tudo mais que existe. Através da riqueza é possível beneficiar inúmeras famílias que prestam seus serviços àquele que é o dono de tudo isso. É possível amparar essas criaturas fornecendo dignidade, respeito, carinho, amor, entendeu? Agindo de forma justa e fornecendo estas oportunidades. Quando a gente age na soberba, tendo como escravos, como produtos, aqueles que nos auxiliam a manter tudo aquilo que a gente incorre em erro. Mas quando a gente age com respeito e com justiça, fornecendo oportunidades para que estas famílias mantenham as suas famílias, a gente usa a riqueza dentro daquilo que Deus designa para nós. A função, o meio correto de utilizá-la em favor de nós próprios e dos nossos semelhantes. Em momento algum, Jesus condena e a espiritualidade nos informa através dos seus conhecimentos e ensinamentos, das experiências vividas, que não é errado a gente buscar uma condição melhor. Não é errado a gente buscar a riqueza através do nosso trabalho, do nosso esforço. O grande erro aí é que é impossível seguir a Deus e a Mamon, fornecer a mesma atenção a Deus e às coisas materiais. Porque as coisas materiais transformam-se em correntes que nos prendem aqui. E as coisas espirituais nos levam sempre ao desprendimento, porque tudo aquilo que Deus nos concede é um empréstimo. Tanto que muitos de nós que hoje vivemos vidas extremamente difíceis já fomos ricos no passado. E hoje as consequências das nossas ações nos trazem existências às vezes muito difíceis. Aqueles que não estão nas existências muito difíceis provavelmente já enfrentaram isso no passado. E agora estão tendo existências mais tranquilas, aprendendo a valorizar o mínimo, o necessário, se abstendo muitas vezes do supérfluo, que é inútil, que é uma ilusão nas nossas vidas. Nós precisamos do necessário. Mas quando nós buscamos o melhoramento, às vezes até poder usufruir de alguns supérfluos, que isso não seja a prioridade na nossa vida e que os bens materiais jamais nos dominem. Nós devemos dominar os bens materiais e não eles nos dominarem. Nós podemos buscar sim a bonança material sem jamais deixar de lado o nosso lado espiritual.
pois senão nós vamos passar para o outro lado da vida e vamos sofrer muito porque a gente não levou nenhum tipo de posse, nenhuma propriedade, nenhuma quantia em dinheiro, nenhum tipo de joia, nenhum título, nenhuma ostentação, nenhuma fama. Nós vamos chegar lá unicamente com os nossos ganhos, com aquilo que a gente assenhorou, que a gente conquistou moralmente. E se o que a gente conquistou moralmente não for aquilo que vai deixar a gente feliz? E se a gente vê as pessoas que a gente pisou, ou que a gente ignorou, que nos serviram maiores do que nós, por orgulho, nós vamos sofrer tremendamente. Muitos de nós vão ficar presos a casas, a carros, a coisas, a trabalhos, a empresas, a títulos, a nomes, a fama. E não vendo reconhecimento ou bom uso daquilo que a gente deixou, a gente vai se castigar muito. E sabendo disso, Jesus vem nos ensinar que não é isso o mais importante. O mais importante é trabalhar pelo nosso aprimoramento espiritual, dando às coisas materiais o valor que elas possuem, mas não acima jamais do valor que possui para nós, para a nossa vida eterna, as coisas espirituais. Essa é a grande lição de Jesus, e a riqueza não é algo que condena ninguém ao erro e ao fracasso. Tudo está relacionado com o bom uso que a gente faz da riqueza. Então a gente pode transmitir também este ensinamento analisando de um modo muito mais abrangente tudo o que é material e a influência disso nas nossas vidas. A vaidade pela extrema beleza que eu possuo também pode me desvirtuar se eu faço mau uso disso. Me levar por caminhos sensuais, de degradação, de exposição, de prejuízo, de sofrimento. A elevação da minha inteligência, as grandes qualidades da minha mente desenvolvida, uma pessoa de ciência, uma pessoa que é uma autoridade dentro do meio científico, pode estimular grandemente o meu orgulho e também me fazer ter os mesmos comportamentos que a riqueza me faria ter. E através dessa vaidade, dessa necessidade de ser reconhecido, né, de ser louvado pelos meus méritos, eu posso sofrer muito quando eu ver que eu fui esquecido. Ou que os meus conhecimentos, que a minha postura, que a minha pose dentro da sociedade durou somente enquanto eu estava vivo. Então Jesus nos ensina que tudo aquilo que é material tem que ser usado de forma correta. Nós temos que fazer bom uso das coisas materiais e nós devemos utilizar as coisas materiais. Nós temos que usar as coisas materiais e não as coisas materiais que têm que nos usar. Um exemplo simples disso está aqui na minha mão. Ó, o aparelho celular. Este aqui é um mecanismo fantástico de aquisição de conhecimento, de integração com o mundo, né? De espiritualização, inclusive. É pelo celular que eu estou falando com vocês nesse exato momento. Que bênção! Mas, mal utilizado, pode ser extremo instrumento do nosso fracasso. Vamos analisar? Nós temos a oportunidade de buscar conhecimento, de buscar elevação, de buscar integração de forma consciente e responsável pelo telefone celular. Quando nós temos uma mente focada e equilibrada. Mas quando nós não temos, o celular também é um instrumento que pode acabar com a nossa evolução, com o nosso desenvolvimento e nos colocar, nos levar para situações muito difíceis. Porque através do nosso telefone celular podem ser usados pelos nossos irmãos espirituais os recursos que poderiam ser para o nosso bem, para a total valorização e exaltação, tanto dos nossos defeitos quanto das nossas más tendências. Então, se eu sou uma pessoa sensual, através do celular eu vou me ligar à pornografia, eu vou me ligar à exposição do meu corpo, que vai exaltar a minha vaidade, que vai trazer a atenção das pessoas para mim e que vai me desvirtuar totalmente. Através do meu telefone celular eu vou me ligar com pessoas, com criaturas, através de sites de relacionamento que vão me tomar muito tempo. Tem pessoas que têm 40, 50, 60 contatos no seu telefone celular. Vocês imaginem dar atenção igualmente para 40 pessoas? Toda vez que o telefone toca é um inferno, a mente da pessoa fica totalmente focada, vislumbrada nisso. Mal utilizado,
ou utilizado como veículo de discórdia pelos irmãos espirituais que desejam o nosso mal, toda vez que o telefone toca, o ciumento imagina que o que está acontecendo no celular do seu parceiro é traição. É uma outra mulher, é um outro homem que está chamando no telefone. E quando as pessoas respeitam a privacidade umas das outras, não tendo acesso ao telefone, aí é que os irmãos espirituais que desejam o nosso mal trabalham ainda mais de forma negativa o nosso pensamento para a gente criar inúmeras situações que na maioria das vezes não existem, trazendo discórdia, brigas e conflitos para o nosso lar. Se a gente mal utiliza o telefone celular, a gente denigra a imagem das pessoas, a gente prolifera informações que causam pânico, que causam erro, que levam as pessoas à comoção negativa, a desejar o mal do semelhante. São inúmeras as possibilidades que o mau uso do telefone celular pode trazer para nós. E o mais importante, rouba demais o nosso tempo. Vamos fazer uma reflexão simples, meus irmãos. Com este instrumento aqui, quanto do nosso tempo, do nosso dia de 24 horas, todos os dias, hoje é um dia diferente, é o dia da assistência espiritual, é o dia que a gente se liga com os irmãos espirituais, que a gente deseja ser assistido por eles. Ou nas vibrações das 10 horas, a gente se entrega ali naquele momento, desejando estar, envolvidos pelos irmãos espirituais, por Jesus, o nosso Mestre, por Deus, o nosso Pai. Mas muitos de nós nos outros dias, quanto do seu tempo se dedicam à música que edifica o nosso espírito, ao conhecimento através de vídeos, através de leituras edificantes, às reflexões produtivas, através da leitura de uma página do Evangelho, porque tem muitos de nós que utilizam o celular para tudo. E aí eu pergunto, quanto tempo a gente perde em aplicativos como TikTok, de relacionamento, Instagram, Facebook, até o WhatsApp ou outros que existem por aí? Quanta atenção a gente dá a notícias infelizes que não acrescentam nada, que espalham pânico, que espalham a separação entre as criaturas, que muitas não são verdades. Quanto do nosso tempo este aparelhinho é capaz de roubar quando nós não somos capazes de fazer bom uso dele. Assim como a riqueza, o aparelho celular não está condenando nenhum de nós ao fracasso. Ela é apenas um instrumento que, bem utilizado, nos leva ao crescimento. Mal utilizado, nos leva à estagnação, nos leva a permanecer parado, nos leva a não evolução, a exaltação de tudo aquilo que é ruim em nós. Igualmente, o telefone celular ou qualquer outro bem material que a gente dê a atenção acima das nossas necessidades espirituais vai conduzir a nós à perdição, que é a palavra que eu queria e me fugiu. Tudo bem? Tudo está relacionado ao bom e o mau uso que nós fazemos das coisas materiais. Que as coisas materiais não nos dominem, que nós não nos tornemos escravos das sensações, dos títulos, daquilo que valoriza o nosso orgulho e o nosso egoísmo e que reside nas coisas materiais. Todos nós devemos buscar condições melhores. Todos nós temos o direito de ter coisas boas. Todos nós temos o direito de viajar, de ir para onde a gente quiser, conhecer lugares, culturas. Todos nós temos esse direito. Mas que as coisas materiais não nos dominem, não nos consumam, não nos tornem escravos. Esta é a lição que Jesus nos traz, nos informando, nos ensinando que não é possível servir a Deus e a Mamão, o Deus das riquezas, as coisas materiais que estão aqui para nos servir e não o contrário. Que Jesus abençoe muito as nossas reflexões, que nós possamos refletir bastante o bom uso ou mau uso que nós temos feito das coisas materiais à nossa volta. Isso inclui sentimentos e sensações materiais, coisas do tipo da vaidade, onde a gente precisa da atenção das outras pessoas, dos elogios, onde a gente precisa aparecer
para o meio que a gente está. O que nos afasta muito da humildade, o que valoriza muito o nosso orgulho. Assim como o egoísmo que nos faz pensar só em nós quando somos avarentos, quando somos gananciosos e queremos cada vez mais, e somos capazes de passar por cima das outras pessoas para conseguir cada vez mais, nos afastando totalmente de Deus, pois fica impossível um coração egoísta manifestar sentimentos de caridade. São sentimentos totalmente opostos. E a gente precisa ser caridoso, e sendo caridoso, nós deixamos de ser egoístas. Que Jesus abençoe muito as nossas reflexões. Que a nossa noite, a nossa semana seja abençoada, pensando no bom uso que nós vamos fazer daqui para frente, das coisas que estão à nossa disposição para nos servir. Graças a Deus e graças a Jesus.